Depois da mega operação feita para neutralizar o poder financeiro de organizações criminosas envolvidas em esquemas bilionários de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, as fintechs passarão a ter o mesmo tratamento tributário dos bancos tradicionais e das instituições do sistema de pagamentos do Brasil. A decisão foi publicada pela Receita Federal no Diário Oficial da União de hoje. Eu volto a conversar agora com o repórter Eduardo Gayer, em Brasília. Gayer, boa noite para você mais uma vez. Explica para a gente o que muda de fato para as fintechs. Oi, Marcelo. Então, a Receita Federal publicou hoje uma instrução normativa que estende às fintechs as mesmas obrigações que já são dos bancos há pelo menos 20 anos, obrigações de comunicações à Receita Federal. Por exemplo, a partir de hoje, as fintechs terão de enviar ao fisco um conjunto de informações chamado e-financeira. Esse sistema reúne dados de cadastro, fluxos, saques, transferências, aplicações, saldos, tudo permitindo que o fisco consiga monitorar melhor a origem e o destino desses recursos. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, a medida visa a, abre aspas, combater os crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes, fecha aspas. Como você bem disse, essa mudança da Receita Federal, essa nova instrução normativa, vem um dia após 3 mega operações deflagradas pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que expuseram ligações bilionárias e criminosas entre o PCC, parte do mercado financeiro e parte do setor de combustíveis. O PCC, inclusive, utilizava fintechs e 40 fundos de investimento para lavar o dinheiro do crime e depois reinvesti-lo nos seus próprios negócios. É justamente isso que o governo deseja combater agora. É importante dizer que no ano passado a Receita Federal chegou a colocar uma instrução normativa em vigor para equiparar as funções, as obrigações, melhor dizendo, das fintechs e dos bancos, com esse objetivo de combater o crime organizado. Mas no início deste ano, a medida foi cancelada, foi revogada após uma onda de fake news propagada por bolsonaristas de que a medida levaria à taxação do Pix, o que não era verdade lá e não é verdade neste momento. A instrução normativa fala apenas de compartilhamento com a Receita Federal de informações que podem ajudar no combate ao crime organizado. Há pouco, a FIM, que é a Confederação Nacional das Indústrias Financeiras, presidida pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, soltou uma nota oficial sobre a mudança da Receita Federal, a instrução normativa. Essa nota diz o seguinte, abre aspas, diz que a FIM apoia a decisão da Receita de equiparar fintechs a bancos nas obrigações de transparências e fiscalização. Essa medida é essencial para garantir um sistema financeiro equilibrado, seguro e com regras claras para todos os participantes, fortalecendo a integridade do mercado e ampliando a confiança de investidores e consumidores, fecha aspas, nota da Confederação Nacional das Indústrias, ou melhor, das Instituições Financeiras. Volto com você, Marcelo. Obrigado pelas informações, Gayer. Ô Vinícius, eu queria saber se essa decisão aí sobre as fintechs, na sua opinião, se ela fecha todas as brechas, né, que poderia haver aí para ajudar o crime organizado, ou se ainda tem um trabalho grande para fazer na regulamentação desse tipo de instituição financeira? Marcelo, brecha tem para tudo quanto é lado, inclusive na legislação, mas não apenas. O que acontece agora é que o meio mais básico de você fazer maracutaia vai ser rastreado. Se vai ser rastreado, não vai ser feito. Então, fecha um canal muito grande, porque você vai ter que ter formação de cadastro, movimentação, saldo, aplicação. Esse tipo de bandalheira não dá para acontecer em banco, ou então há uma fraude muito grande, um escândalo muito grande, ameaça a existência da instituição financeira, pode ameaçar. Então é o seguinte, esse tipo de canal vai ser fechado. Então não vai ser fácil esse dinheiro transitar por lá. Agora, tem uma brecha na regulação que é o seguinte, brecha na regulação não, uma brecha para a bandidagem que é o seguinte, não adianta ter só a regulação, você tem que ter, por um lado, uma fiscalização boa e, por outro, instituições querendo segurar essa onda. É possível que muitas dessas instituições, quer dizer, todas essas instituições mais bandidas, onde o dinheiro bandido estava circulando, não ligaram muito para a origem desse dinheiro. Falaram, olha, está caindo umas dezenas ou centenas de milhões de reais aqui, eu não vou perguntar de onde veio. Então, pode ter tido erro de compliance.
Agora, pelo outro lado, o Banco Central vai precisar de mais gente, já não tem gente suficiente, aliás, para olhar todos esses dados. Não adianta você ter uma produção imensa de dados e você jogar na gaveta. Precisa ter gente para olhar. Outra coisa, a Comissão de Valores Imobiliários é outra instituição que não tem diretamente a ver com isso, mas tem um tanto, está desaparelhada, é pequena e está meio desmoralizada. Então, se você não tem instituições do Estado mais fortes, com mais gente, para olhar esses dados, não funciona. Então, tanto as instituições têm que olhar para os seus clientes, eles têm que conhecer o seu cliente, isso está implícito na lei, quase diretamente posto nas leis, nas normas, e ao mesmo tempo o Estado tem que ir lá e falar, bom, temos esses dados aqui, o que fazemos com eles? Que tipo de inteligência a gente vai colocar sobre eles? Que tipo de capacidade tecnológica, aliás, que a gente tem para avaliar esses dados? Então, assim, ajuda muito, é muito importante, o governo tinha noção disso, sabia desde 2023, quando assumiu, que isso era problema, criou essa norma, ela foi derrubada por causa daquela campanha de mentiras, isso é um grande passo. Mas tem muita coisa para fazer, como sempre, mas é um grande passo. Obrigado, Vinícius. E para a gente explorar um pouco mais esse cenário das fintechs, nós vamos conversar agora com o Isaac Costa, que é advogado e professor do INSPER. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, essa medida parece que foi muito bem-vinda do ponto de vista da transparência, mas eu queria te perguntar, isso que agora a Receita Federal passa a exigir das fintechs, de alguma maneira pode engessar o funcionamento delas e também, assim, tirar um pouco de competitividade das fintechs frente aos bancos? Esse é um argumento recorrente quando nós temos alguma regulação um pouco mais intensa, né, sobre essas instituições mais modernas, mais leves. Toda a ideia de você ter instituições de pagamentos e de você ter contas de pagamentos que têm um regime mais flexível, tem como princípio o fomento à competitividade, a diminuição de barreiras de entrada. Então, certamente, você terá um aumento dos custos de observância de um lado, entretanto, é um sacrifício que os nossos reguladores entendem que é proporcional ao benefício que traz no que diz respeito à supervisão e análise desses dados para coibir o crime organizado. Na sua opinião, o fato de que até agora, até hoje, né, as fintechs e os bancos tinham um tratamento diferente aí, você acha que isso de fato foi o que permitiu a existência desse esquema de lavagem de dinheiro que foi revelado pela Operação Carbono Oculto? Olha, eu acho que é importante a gente fazer um destaque aqui no que diz respeito ao fato de que o Banco Central já tem um grande número de normas sobre compliance relativo às instituições de pagamento. Tá? Então, essa obrigação da Receita, claro, ela vai aumentar a transparência, a Receita vai fazer uma supervisão desses dados adicional ao Banco Central, mas o fato é que, pelo menos as normas já existentes, elas já teriam permitido, ou teriam condições, né, de alguém fiscalizar e verificar que essas irregularidades estavam acontecendo. Eu não vou dizer aqui que foi uma falha de fiscalização do Banco Central, em hipótese alguma, né, mas certamente a gente precisa diminuir um pouco esse fetiche por normas e colocar um pouco mais de energia na aplicação dessas normas, na efetiva fiscalização, na obtenção desses dados, na análise desses dados. Então, certamente, a ausência dessa norma da Receita, principalmente a revogação da tentativa da Receita no final do ano passado de aumentar essa transparência das fintechs, ela permitiu, né, esses eventos desses últimos dias, mas nós já tínhamos normas que permitiriam que a gente pudesse, de alguma forma, prevenir o que aconteceu. Vinícius. Agora, nesse caso, você está dizendo que o Banco Central tem acesso a alguns dados. Agora, tem acesso a dados suficientes. Quais seriam esses dados suficientes que o BC teria, que ele poderia ter observado agora, supondo que ele tem uma máquina suficiente para fazer isso, que é um problema sério mesmo? Veja, por exemplo, as instituições de pagamento, né, elas têm normas relativas aos seus controles internos, normas de compliance, normas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro. Você tem uma norma do Banco Central que se aplica, pelo menos a norma de PLD, a 3978, que é a resolução, a circular do Banco Central que rege o tema, ela já se aplica tanto para as instituições financeiras quanto para as fintechs. Ou seja, o dever de você monitorar operações com indícios de lavagem de dinheiro e reportar isso ao COAF, todo esse conjunto de dados relativos a todas as transações, você já tem esse dever de transparência dessas instituições. O que ocorre é que, muito provavelmente, né, o Banco Central talvez ele não faça esse cruzamento, essa análise mais intensiva de dados do que a Receita Federal faz.
Tá? Então, agora a Receita efetivamente vai olhar os dados na granularidade máxima. Entretanto, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, você já tem todos os dados que você precisaria para você tentar identificar pelo menos aquelas contas, aquelas operações que teriam sido mais suspeitas. Então, eu entendo que houve um ponto cego no que diz respeito não à norma em si, mas à aplicação da norma. Olhando para frente agora, eu queria que você analisasse para a gente que tipo de impacto essa medida vai trazer aí para criar um ambiente mais saudável nesse mundo das fintechs. E se você acha também que faltou algum tipo de norma para fechar um pouco essas brechas. Olha, muita gente fala que lavagem de dinheiro é crime sem vítima, né? Quem é mais libertário, quem é mais anarcocapitalista. Mas o fato é que um dos principais efeitos nocivos da lavagem de dinheiro é criar distorções concorrenciais. Então, você pode ter aqueles players que fazem vista grossa, né, como bem dito há pouco, que não se perguntam sobre a origem do dinheiro. E com isso, eles inflam as receitas, como se estivesse, por exemplo, usando esteroides anabolizantes numa competição olímpica, né, e eles começam a crescer em detrimento daqueles que jogam conforme as regras. Né? Então, isso faz com que essas empresas possam, enfim, alcançar patamares que normalmente elas não teriam condições de alcançar. Então, a distorção concorrencial da lavagem de dinheiro ela é muito ruim. Com a elevação dessa régua, é possível, é muito provável que essa distorção tenderá a ser reduzida. E, como eu disse, isso certamente terá impacto no dia a dia das fintechs, em termos de sistemas de informação, em termos de burocracia, em termos de compliance, na geração, na verificação desses dados. Mas a escolha regulatória que se faz nesse momento, um momento diferente, né, em que você não tem mais fake news dizendo que isso vai ser para facilitar a taxação ou outras coisas do gênero, essa opção regulatória, ela traduz exatamente a ideia de que esse sacrifício em termos de custo de observância será beneficiado pela maior transparência e principalmente pelo restabelecimento do equilíbrio competitivo nesse mercado. E você acha que faltou alguma medida aí ou por enquanto está de bom tamanho? Na minha opinião pessoal, eu acho que está de bom tamanho, mas, como eu disse, no Brasil a gente acha que fazer uma norma é suficiente para resolver o problema. Né? O que a gente precisa agora é discutir como que se dá essa supervisão. Como eu mencionei há pouco, né? Será que a gente precisaria esperar a Receita Federal ter que olhar esses dados, considerando todas as normas de prevenção à lavagem de dinheiro que já se aplicam diretamente às instituições de pagamento no que diz respeito ao Banco Central, normas de compartilhamento como a resolução conjunta BCBC de 2023, enfim, talvez exista hoje um ponto cego no que diz respeito à fiscalização das fintechs e uma lição que a gente pode ter, talvez, é do mercado de capitais, quando você tem a autorregulação que tenta suprir essa deficiência da CVM de pessoal, de capacidade técnica e faz a supervisão das corretoras, por exemplo. É um modelo em que o próprio mercado fiscaliza a si mesmo. É claro que muita gente alega que tem conflitos de interesse, mas seria uma forma de não onerar excessivamente o Banco Central e a gente ter algumas associações ou entidades do setor ou uma nova entidade que viesse a ser criada para ajudar nas fiscalizações da fintechs, para a gente não ter que depender, por exemplo, da Receita Federal para detectar uma fraude dessa magnitude. Vinícius. Você acha que o Banco Central, quando você fala em ponto cego, o Banco Central está sem recurso de pessoal, sem recurso tecnológico, ou ao que você se refere quando você diz ponto cego? No qual foi a falha? Falta capacidade ou o quê? Capacidade em termos de potência de pessoal, tecnologia e tudo mais. Sem dúvida. Sem dúvida, o Banco Central hoje está deficiente de pessoal e todo o regulador, tanto o Banco Central como a CVM, isso acontece também em outros países, eles trabalham com um modelo que a gente chama de regulação baseada em risco, supervisão baseada em risco. Então, você estabelece uma lista de prioridades e daquelas atividades que você considera de maior risco, isso é divulgado na agenda regulatória e documentos internos, você direciona os poucos recursos que você tem, né, aqueles recursos escassos, para aquelas atividades que são consideradas de maior risco. Então, muito provavelmente, o que a gente teve aqui foi um híbrido de outras questões que talvez fossem mais importantes para o Banco Central, não que prevenção à lavagem de dinheiro sempre foi um dos temas mais importantes para o Banco Central, aliado a uma deficiência de pessoal, principalmente, né? E talvez um pouco de sistemas de informação. Nosso Banco Central ele é muito poderoso no que diz respeito à implementação do PIX, né? As novas mudanças e a constante evolução do PIX. Então, eu acho que a competência para desenvolver essas soluções existe lá dentro. Entretanto, talvez para algumas atividades de supervisão, isso possa melhorar.
né? Então, talvez agora tudo isso que aconteceu possa ser repensado lá dentro para redirecionar alguns recursos, sejam técnicos ou de pessoal, para melhorar essa supervisão. Mas, definitivamente, esse ponto cego mostra que talvez a gente pudesse ter percebido isso antes. Isaac Costa, advogado e professor do INSPER, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite.